Boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Domingou, terminando o domingo, daqui a pouco é segunda, e todo dia é segunda, todo dia é um recomeço, todo dia é uma nova história. Como foi seu final de semana? Espero que tudo bem. Por aqui, iremos começar com Neemias 2 hoje, capítulo 2, no dia 14 de setembro de 2025. Vamos lá? No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração, com muito medo. Eu disse ao rei. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre, como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruína, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei a Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores dos Transeufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Que me dê também uma carta para Saf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela, que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Como isso, fui aos governantes dos Transeufrates e lhes entreguei as cartas do rei. O rei fez-me acompanhar uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros. Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando que alguém estava interessado no bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montando. De noite saí pela porta do vale da direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. E por isso subi o vale de noite examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível que estamos em Jerusalém? Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encorajaram para esse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós.
desprezando-nos, e perguntaram: O que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas, no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Esse é o capítulo 2 de Neemias. Ontem eu fiz, após a leitura, uma metáfora. O que é metáfora, Jaqueline? Metáfora é uma história que representa e nos traz à lembrança situações em que nos ajudam a buscar respostas, né? Como Jesus falava em parábola e nunca dava respostas, ele sempre nos perguntava e contava histórias, a metáfora é uma situação similar. Então, a partir de ontem, após a leitura de Neemias, eu fiz uma metáfora como referência a Neemias 1 e após a postagem desse vídeo, colocarei uma metáfora também sobre o capítulo de Neemias 2. E assim, sendo possível, né, e pedindo a Deus inspiração, né, para que a gente siga com esse propósito, agora lendo Neemias, e na sequência colocando uma metáfora aí para tocar os nossos corações e para ser mais fácil de entender. A gente já está utilizando o livro da Nova Tradução Internacional para ser mais fácil a interpretação, mas as metáforas elas também nos fazem entender melhor, né, as propostas, as mensagens. E é sobre isso. Se está fazendo sentido para você, indica o canal, compartilha, assina aqui, ativa o sininho para receber notificação quando eu fizer as novas postagens e compartilha, né, para tocarmos mais corações. Tá bom, pessoal? Uma abençoada semana para você e para sua família. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite.